Saindo bem? Tá? Nós temos a honra de receber aqui entre nós o filho da tia Neiva, o mestre Raul Zelaya, um dos trinos herdeiros desta corrente, que se compromissou conosco de vir trazer a sua fala para nós, a sua vivência, a sua experiência, a vida, né? A tia Neiva, ele, tia Neiva, o Beto, né? Família Zelaya, tudo, o amanhecer. Um dos mais antigos da doutrina é aquele que nasceu junto com a tia. Então, o Beto e ele, os mais velhos da corrente, porque nasceram junto. Se nasceu o Vale do Amanhecer, eles nasceram junto com a tia Neiva. Tia Neiva e eles começou o Vale do Amanhecer. Então, eu acho muito importante um momento deste, porque muitos de vocês não conheceram a tia Neiva. Não viram a tia Neiva, não conviveram, não falaram, não sentiram o calor da tia Neiva. Mas o filho da tia Neiva estando aqui, ela está. Eu sei que ela está entre nós, em espírito, tenho absoluta certeza, principalmente no coração de cada um, porque essa doutrina é o sentimento, né? Lá dentro, é o coração, é a vivência do íntimo. Mas, para conhecimento, para nós pegarmos as heranças, nada melhor do que essas palestras que eu coloco sempre o meu povo, quando vem aqui, o nosso povo, de pegar a herança de um arcano mais veterano dessa doutrina, um outro arcano, um trino, e nada melhor hoje do que o filho da tia Neiva, né, um herdeiro dessa doutrina, para passar a herança, para passar uma experiência, para passar um caso, né, uma fala. E isso para nós é de extrema importância, porque não só a vivência da energia, da emanação de Nossa Mãe Quataí 108, mas também o conhecimento. Cada um momento, cada uma passagem de uma experiência é mais um conhecimento para vocês. Tudo que se relaciona a conhecimento é muito importante porque forma a nossa bagagem para que daqui a alguns tempos nós também, vocês, passar para alguém. Essa doutrina é mestre ensinando a mestre. Eu vou abrir esse trabalho. E é um trabalho também espiritual, não é somente um encontro casual, mas é um trabalho espiritual. Peço, primeiramente quero que vocês batam a palma de novo, mestre Raul Zelaya. Eu vou abrir esse trabalho então e logo em seguida já passo a palavra. Vou apresentar aqui, em pé, o mestre vice-presidente de Simonésia, para o mestre Raul aqui, ficar conhecendo. Muito prazer. Apresento muito grande, uma honra. O vice-presidente de Ipatinga, mestre Valério. O vice-presidente de Governador Valadares, mestre Vanderlei. O vice-presidente de Teófilo Otoni, Rui. Então, nesse instante, então, eu passo a palavra ao mestre Raul, inteiramente natural, que sai do íntimo, da mente. E sair para nós está ótimo. Salve Deus. Eu só não esperava que fosse tanta gente. E de madrugada, né? É só a amostra. Bom. O que vier na mente. Tá bom. O que vier na mente. Sua vida, tia Neiva. Bom. A gente tem que começar pelo começo. E o começo disso tudo é tia Neiva, é mamãe. Então, a mamãe casou muito cedo, muito nova. Ela casou mais ou menos com 16 anos, parece. E logo em seguida ficou viúva, com 4 filhos e uma dívida na época de 12 contos de réis. Meus pais, meus avós, pais de mamãe, eram engenheiro, agrimensor e cheio de grana. E meus pais, os meus avós também, parte de meu pai era um argentino,
de onde vem o nome Zelaia. Por isso, também ricos. Eles vinham da Argentina, de Buenos Aires, para visitar meu pai, e nunca gostaram de mamãe. Aliás, mamãe sempre foi rejeitada, a não ser depois que criou vocês, né? Mas pelos pais e pelos sogros ela foi rejeitada. Então, assim que ela ficou viúva e com essas dívidas todas, meus avós argentinos vieram para buscar o Gilberto e a Carmen Lúcia. Eu e Verinha fomos rejeitados. E meus avós, pais dela, também não quis saber dela, principalmente com dívida. Então a mamãe começou, ela foi ser, depois de toda a confusão que meus avós argentinos levaram ela para a justiça, ela teve que dar tiro, botar os caras para correr. E foi para a luta. Assim que parou a confusão toda, ela foi para a luta. Então ela foi ser fotógrafa, aqueles lambi-lambi, e logo em seguida ela tirou a carteira de motorista de caminhão. Foi a primeira motorista profissional do Brasil. Então partiu para a luta. Então, e saímos de Séries, fomos para Anápolis, e para Anápolis onde tinha safra. E onde tinha safra ela estava com os 4 filhos, 5 que já tinha Gertrudes, que tomava conta da gente, e ela partiu para a luta. E de lá para cá, ela nunca mais teve sossego. Teve uma época em que ela foi fazer um pau de arara, levar um pessoal para o Rio Grande do Norte, e ela ia gastar 15 dias, e deixou por conta lá o dinheiro para a feira, para 15 dias e tudo. E ela demorou 45 dias. Nesse intervalo, nós ficamos, a Gertrudes lavando roupa e já estava devendo todos os botecos em volta, entendeu? Nós quase passamos fome. Chegou ao ponto de a Estude, ela saía para visitar as pessoas na hora da janta e levava nós 4, entendeu? E chegava lá e falava assim, ó, você, Gilberto, e você, Carmen Lúcia, eles vão oferecer para jantar. Vocês dois não aceitam. Agora o Raulzinho e a Verinha têm que comer, né? Então quando chegava lá para visitar, não dava outra. Oferecia, né? O Beto só podia ser o Romão. Oh, garoto. Então, chegava lá o pessoal, vamos jantar, né? A Lúcia e o Beto já, não, muito obrigado. Aí ofereceram para mim, mas a Verinha eu quero. Né? E ficamos nessa forma até que mamãe chegou. Aí mamãe chegou já sem dinheiro, sem o caminhão, perdeu tudo. Aí, e devendo todo mundo. Aí mamãe começou a fazer flores para vender, aquelas florzinhas de papel crepom. O Beto mais a Lúcia saía para vender. A Gertrudes lavando roupa, continuou lavando roupa. E mamãe começou a costurar também. Aí costurando lá numa casa de costura, lá ela trabalhava com a senhora, lá costurando roupa. E
Aí onde começa também a proteção espiritual, que ela já tinha também. Ela foi numa mulher que lia a sorte, lia a mão, parece, e lá a mulher deu um número, e ela foi e jogou no bicho. E só que era pouco dinheiro, né? Que foi juntado só um tiquinho ali para não fazer falta também. E deu na cabeça. Ela juntou. No outro dia ela foi lá, a mulher deu outro número, juntou de novo. E na terceira vez, ela ganhou e comprou um caminhão. Mas nós tivemos que sair da cidade de noite. Entendeu? Porque estava devendo todo mundo, ou pagava, ou comprava um caminhão. Então, diz ela que voltou lá e pagou. Né? Então vamos acreditar. E de lá para cá, veio nessa luta, eu estou passando assim só por cima, vocês terem mais ou menos uma consciência. Ela veio para Goiânia, nós fomos para Paraná, fomos para São Paulo, para tudo quanto é lugar. E chegamos em Goiânia de novo, ela foi ser motorista de caminhão, ou de ônibus, e o Beto era o cobrador, mas só que ônibus separado. O Beto tinha 10 anos, e já era cobrador, que tinha aquelas caixinhas, né, o troca, que enfiaram aqui no dedo. E batalhando. Foi quando surgiu Brasília. E em Brasília, ela ficou doida, vamos para lá. Mudamos também de novo. Comprou um caminhão fiado e viemos para Brasília. E aqui em Brasília, ela tinha amizade com o Bernardo Sayão, que era amigo de papai. E o Bernardo Sayão conseguiu dar para ela 2 casas. Ela estava em 3 dessas, que era a casa da fundação. Ela, não, eu quero uma no Núcleo Bandeirante. Aí ganhou um lote vazio no Núcleo Bandeirante, a Cidade Livre. E lá, fechou o caminhão dela no Nova Cap. Aí ela comprou mais um caminhão, comprou mais um, nós estávamos com 3 caminhões. Aí começamos a ficar no bem bom, né? Já estudando, a gente estudando, né? na igreja, indo para a igreja, lá do Padre Roque. E a coisa estava indo bem. Aí ela começou a ficar doida. Começou a passar mal, desmaiava e Tem coisa estranha. só ruim, né? Vendo o espírito. E ela teve um desmaio, e que naquela época não tinha médico, tinha mais era farmacêutico, era o rezador lá, o curandeiro, e não tinha como ela voltar a si. Aí chegou, foi nessa época que ela casou não, juntou com Getúlio, vocês vão ouvir falar muito nele daqui para frente. E até então ela vivia sozinha com os filhos, né? Ela era viúva. E assim que chegou em Brasília, ela passou a gostar do Getúlio, tá? E os dois se amigaram. E esse Getúlio tinha um irmão que foi lá para ver uma mãe que estava desmaiada. E ele fez lá ele era kardecista, e ele fez lá uma batalá, alguma coisa do jeito do sistema dele, e a mamãe melhorou. Ficou boa, tá, acordou. Aí começou a explicar para a mamãe que ela tinha que... O problema dela era espiritual. E ela teria que procurar um centro, procurar desenvolver. Foi quando ela começou a desenvolver. E logo em seguida, e isso tudo é paralelo com a vida material. Assim que ela começou a ter os problemas espirituais,
a vida financeira também começou a cair. A gente que já estava acostumado com a vidinha de riquinho, né? De 3 caminhões fechados. Aí a Nova Cabo começou a não pagar, ela teve que vender um caminhão, depois teve que vender outro, depois vendeu outro e nós ficamos sem nada. Ela ficou com uma caminhonete. Tem mais gente antiga aí que deve conhecer Studebaker, né? Studebaker é pequenininha e ela começou a vender coisa, mascatear, brinquedo, roupa, aí a gente ia com ela. Foi quando ela conheceu também, por necessidade, ela já tinha vendido a casa lá, a tela. Nós fomos alugar um quarto, uma casa de Mãe Neném. Vocês, a maioria, já conhece a história, mais ou menos. Mãe Neném foi a pessoa que fez o desenvolvimento de mamãe. E Mãe Neném é kardecista e foi aproveitando, nunca tinha visto uma pessoa daquela, e foi tirando proveito e ensinando mamãe. E foi quando também começou a aparecer Paiseta Branca, Adelina. Adelina era uma entidade que vinha na cadeira de roda, entendeu? Então, para as entidades começarem a chegar perto de mamãe, eles tinham que fazer bastante argumento, sei lá. A Adelina, por exemplo, ela chegava numa cadeira de roda, então a mamãe ficava com dó, entendeu? Não ficava com medo. E era uma Iara, que vinha numa outra roupagem. E teve uma época também que a mamãe estava com essa caminhonete e começou a comprar doce, leite, puxar leite das fazendas, aqui perto, a cidade eclética, que era do Iocanã. Então, uma vez eu ia com ela, era 4 horas da manhã, né, que o leiteiro tem que andar cedo. Aí ela parou o carro de uma vez, deu uma freada, eu estava deitado no banco, caí de lá, levantei. O que foi, mãe? Ah, tem um índio aqui, e começou a dizer aqueles palavrão. Porque ela gostava de um palavrão danado. Mas xingava. E começou a xingar, e eu falei, agora lascou, né? Só eu e ela, né? E ela ficando doida, só nós dois. Eu falei, eu tinha o quê, 9, 10 anos? Eu falei, agora tá boa. Aí ela falou assim, não, porque tem um índio grandão aqui na minha frente, não quer sair, não sei o que, eu vou passar em cima desse filho da mãe dele. Meteu a marcha e passou, né? Era o Paiseta Branca, entendeu? E ela passou a gostar também do pai e tal, e ele foi chegando devagarzinho. E nessa época, daí ele passou a incorporar. E quando a mamãe incorporava e desincorporava, era um problema, porque ela ficava uns 4 minutos, 5 minutos quase desmaiada, e a gente sem saber o que fazia, né, para ela voltar assim. Que é o problema de antes da iniciação das mochilas. Então, aí começou devagarzinho. E assim que eu cheguei aqui, eu conversando com o mestre daqui, ele falou, graças a Deus agora eu só tenho um patrão que é o Paiseta Branca. Eu falei, é o pior de todos. Entendeu? Porque ele não vai te dar mais sossego. Não, porque o outro você ainda enrola, você ainda leva um atestado. Dá no cego. Né? Mas esse é o pior, você está enganado. Né? E quando a mamãe começou a receber ordem desse patrão, a vida dela não teve mais sossego. Então a primeira coisa foi determinar que a gente saísse do núcleo Bandeirante
e fosse para procurar fazer uma cidade espírita, com muito médium, com muita gente. E a mamãe ficava com medo, que o pai dizia: você vai ter muitos filhos, vai ter muita gente. Mas eu não gosto de mendigo, eu não gosto de pidão, porque toda religião é dessa forma, né? Quando agrega, aperta, que quer pedir, que quer dinheiro, que quer comida. Ela: não, eu não gosto, não. Eu gosto da pessoa dizer: não, você vai ter muitos filhos. Mas filhos orgulhosos de dizer que é seu filho orgulhoso de dizer que é meu filho, né? E ela na dúvida ainda. E foi em frente. Antes da gente chegar na UESB, teve um lance, porque nós já estávamos numa situação difícil, entendeu? Morando debaixo de lona, de invasão, e a mamãe sempre preocupada com os filhos, não está estudando, aquele negócio todo. E um dia nós estávamos morando em Taguatinga, debaixo de uma lona de caminhão, e deu uma chuva de pedra, de granizo, e arrebentou tudo. Tinha uma parte, né? Tinha uma parte que era coberta de telha, outra de lona, e aquilo foi puxando tudo. E foi uma chuva rápida, mas muito forte. E passou, ficou claro, gelo para todo lado. E ela começou a xingar, falar palavrão, excomungando todo mundo, entendeu? Esse seta branca então que está me botando nessa situação. E diz ela que só viu quando o pai João chegou. Aí ela começou a gritar, e rolando no chão, gritando e rolando. Parece uns 5 minutos, e a gente, o que foi, né? Aí quando terminou, ela estava debaixo da cama. Aí puxamos ela debaixo da cama, porque mamãe era magrinha, entendeu? Bem magrinha. Ela estava com o corpo todo cheio de bola roxa, assim, todo o corpo. Não tinha um lugar que não tinha uma bolinha roxa. Pai João pegou ela de terço, que o Pai João usa um terção de argola, assim, de bola no peito, e pegou ela e... Você nunca mais vai dizer palavrão, entendeu? Já tinha avisado. E ela levou essa surra e pelo menos diminuiu, né? E nós partimos para a UESB, fazer uma cidade. E as determinações eram, incorporava e falava: ó, pega o carro e vai para o rumo de Anápolis. Quando for o local eu aviso. E nós saímos. A mamãe tinha essa Studebaker, e mãe Neném tinha um outro carrinho lá, que era uma caminhonete também, parece que era internacional. E saímos, os meninos na carroceria, aquele brincadeira, eu era um, né? E chegou em determinado local, aí mamãe mandou parar, que era ali. Tiãozinho estava lá em cima do piquezeiro, estava esperando. Aí foram procurar o dono, estava por ali. Era ali a futura cidade espírita, né? E nós mudamos para lá. Muita gente já conhece, é a ponta de um morro. Para vocês terem uma noção, mais ou menos, vamos dizer, aquele morro da Elipse, uma chapada, que a água é cá embaixo, não é isso? E lá em cima é cascalho, pedra pura, aquelas tapiocanga, né? Ali ia ser Cidade de Deus. E nós ficamos, a mãe começou. E
Aí começa realmente a doutrina. A mãe Nené, kardecista, fiel a Allan Kardec, e mamãe fiel ao pai Seta Branca. Onde começou a divergência foi justamente aí. Porque... Só um minuto. Chama. Ah não, então vamos embora. Então... Minha filha, desocupa o corredor aí. Tipo o corredor ali. Aí começamos. Mãe Nenê puxando para um lado e mamãe puxando para o outro. Mamãe não, o pai Seta Branca, o patrão dela. Então começou pelo seguinte, um hospital que chegou a ter 20 louco, entendeu? Louco. As pessoas traziam de Palmelo. Pode vir pra cá, vem. Ele começou pelo lado errado. Ela dava consulta e dava, e assinava a consulta, vai tomar esse remédio, esse. E assinava. Tá tudo certo. Os louquinhos que apareciam, não, pode ficar aqui que nós vamos curar. Certo? E para vocês verem, quem tomava conta, tudo do rancho de palha, entendeu? As câmeras de pau a pique, fazer aquelas roquias para trás, varinha, capim, né? E a gente cuidando, aquela fé danada na doutrina. E quem cuidava dos doidos eram os jovens. Os jovens que cuidavam dos doidinhos, amarrado, doido amarrado mesmo. E Beto, né? Os outros lá que tinham da idade, e que tinham 16, 17 anos, o Beto nessa época tinha 17, 16. Agora, por doido acalmar, os camaradas de plantão, como o Beto e outros, juntavam, pegavam um monte de remédio ali de amostra grátis, aí abria, fazia um monte, não sabe, nem lia, pula, nem nada, enfiava na goela do doido, né? E vamos ver se melhora aqui. Se melhorar, aí o cara acalmava, desmaiava, né? Não, esse remédio deu certo, mas nem sabia qual era. E a mamãe dando receita, né? E nessa época quem ficava acima de mamãe para dar as consultas era o vovô Hindu. E o vovô Hindu chegou ao ponto de falar para ela: minha filha, você vai para a cadeia, não tem outro remédio. E eu não vou poder fazer nada, porque eu não vou. Você está seguindo o que eu estou determinando, mas não é essa forma. Você me pediu, eu estou aqui. Aí você vai parar na cadeia. Você tem que curar o espírito. O espírito. Eu, quando estava na terra, eu cuidava da matéria. Então você tem que continuar. Então vamos passar a cuidar do espírito da pessoa. Então começou a dispensar os doidinhos, que esse cara que não tinha mais jeito, já tinha passado por Palmelo e outros lugares. E ela começou então a divergência com a mamãe. E lá as coisas eram feitas, você tinha assim o resultado na hora que existia a espiritualidade. Eles davam uma ordem
mas estavam ali para cumprir, para fazer tudo, para você ver que eles estavam ali, Acreditar, né? para acreditar mesmo. O pai Santa Branca, ele era um patrão tão legal, que ele chegava e falava: meus filhos, Gilberto, vá buscar tora numa fazenda para serraria. Aí o Beto: meu pai, nós temos dinheiro da gasolina só de uma viagem. Tem que levar os homens para cortar a madeira, depois ir lá para buscar. Não, eles vão a pé, meu filho. Vocês não vão, meu filho? Os caras vão. 40 quilômetros, entendeu? 35 quilômetros. E o cara botava o machado nas costas e ia. Entendeu? Então, Patrãozinho bom. é bom o homem. Né? E nós fomos. Agora, para vocês terem uma noção, eu falei que era lá em cima, né? Não tinha luz, não tinha água. Nem pensar. Não, isso aí é coisa de... Fazer necessidade da água. É. E... nada. Aí o nosso patrão, né? Meus filhos, vamos fazer uma serraria, né? Para fazer dinheiro, para sustentar. Nós vamos, pai. Não tinha tora por perto, não tinha madeira, não tinha luz, certo? Não, então vamos fazer, vamos. Aí a mãe saía para ir comprar uma serra, que é a serra horizontal, né? É. Uma outra de fazer tábua, uma outra de fazer caibro, e comprou lá um monte de coisa. Tocar com o quê, né? Aí teve um infeliz que deu a ela um motor de uma locomotiva, entendeu? Daquelas de meter fogo e água, né? Então criava aquele vapor, rodava uma roda e a roda levava uma correia lá na frente, puxava para cá, puxava para lá, até dar aquele negócio ficar vum. Bom, a barriga da locomotiva, para encher de água, né? Era um monstro. Aí sobrava para os meninos buscar água, né? Aí era eu, a Taliba, buscar água lá embaixo, vamos dizer, lá de cima do morro, pegar aqui embaixo na estrela e subia para encher a barriga da locomotiva. Isso era todo dia. Buscar lenha no cerrado, era os meninos também. Então, foi dando certo, né? Nunca chegou a vender nada, né? Ah, não, isso aí não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, meus filhos, vamos fazer uma fábrica de farinha. Aí, todo mundo: vamos, pai, porque não gasta nada, é só um forninho, né, e um negocinho para ralar. Só que não tinha mandioca, né? Nunca ninguém plantou mandioca. Aí tinha que sair comprando mandioca dos outros sem dinheiro, entendeu? Então foi. Obrigado. Aí foi feita a fábrica de farinha. Mas a gente brinca assim, mas eles são fantásticos. Eles chegaram: meu filho, porque tinha conosco um roceirinho lá que conhecia a região toda, conhecia os fazendeiros todos, chamava Landim. E a entidade que dava as ordens, nessa época, era o Urubatã. E o Urubatã chegava: Landim, cá. Pois não, meu pai. Vá buscar o mandiocal de fulano de tal, você conhece? Conheço. Então vai lá e compra o mandiocal dele. Aí um olhava pro outro, né? E o dinheiro? Comprar como? Né?
Aí não tinha problema. Aí fazia aquela vaquinha ali, que arranjava o dinheiro da gasolina, do caminhão do Beto. E montava no caminhão e ia embora. Chegava lá o Landim, que conhecia o fazendeiro. Nós viemos aqui para comprar mandiocal, não sei o quê. Aí o cara olhava, quanto você me dá? Né? Não, mas nós não temos dinheiro. Né? Não, então faz o seguinte. É lá para aquela mulher que está curando, Então, vocês limpem isso aqui tudo para mim. Eu não vou cobrar nada, não. Aí juntava, pegava o mandiocal todo, botava no caminhão e ia embora. O mandiocal era assim, plantadinho. Né? Só lugar bom. O caminhão ficava longe. Aí os homens, né, os adultos, pegavam, arrancavam, quebravam, né? Aí fica só o talo e as mandiocas penduradas. Aí sobrava para os meninos, né? Só tá aqui. E nessa época a mamãe já tinha um orfanato. E eu já fazia parte. Era a mesma coisa. E isso, né, não teve... E era assim, constante. Aí, não, vamos fazer o seguinte. A mandioca não está dando certo, porque pegava para cortar, descascar, né, que não tinha aquele negócio hoje de descascar. Era tudo na mão. Um caminhão de mandioca. Aí, o catitu, né, que é aquela rodinha de ralar, era tocado por uma roda, né, e a gente ficava vucu. Aí fazia 4, 5 sacos, saía o Beto para ir vender farinha em Alexandria. Demorava um mês para fazer uma farinha. Então, aí o patrão chega e fala, não, meu filho, vamos fazer uma fábrica de telha. Né? Meu Deus. Toda a olaria no pé do barreiro, né? Não, o homem é terrível. E nós, aí, fazia um buraco no chão, ia buscar o barro a 15 quilômetros, aí trazia o barro, jogava dentro desse buraco para curtir, para não sei o quê, né? Então quando você chegava a fazer 1000 telhas, né? Já tinha um mês de serviço, 2 meses, né? Aí não compensava também. E a mamãe ali na luta. Aí começou, vamos falar agora do lado espiritual. Nós tínhamos, nessa época, já começavam os fenômenos a acontecer. A mamãe foi ferrada, assim, ó, no seio esquerdo. O pai Santa Branca falou que ia marcar ela. E veio e ferrou com gato, né? E fez uma seta no seio de mamãe, ela tinha. E ela ainda assustou, né? Passou a mão e ela ficou meio torta. Mas você olhava assim, era uma seta certinha, desse tamanho. E os fenômenos eram fantásticos. Lá ela chegou a ver, e quase morreu, a ver os pés, a sandália de Jesus em cima do nosso templo. E a vida para ela sempre foi dura mesmo. O pai Santa Branca não deu trégua mesmo para ela, para que ela chegasse onde nós estamos. Foi na UESB que ela começou a ter os problemas de tuberculose. Foi lá que ela pegou tuberculose. Pelo físico, eu acho que foi fome, entendeu? Falta de alimentação correta. Pelo lado espiritual,
ela deu uma punhalada no Angical, no Gravatar, um camarada que tinha lá, e ela brigou e deu e furou o pulmão do camarada. Então ela veio com um problema pulmonar. E nós tínhamos lá a fita roxa, a fita do rebelde. Qualquer problema, se eu discutisse aqui com o Joaquim, até sobre futebol, e um baixasse o padrão, tocava a sirene, tocava o gongo, que era um tambor pendurado, batia o tambor lá, reunia todos no templo, Manhara incorporava e falava: meu filho, vocês dois vão pegar a fita roxa por isso e isso. E acontecia vários lances. A mamãe, por exemplo, às vezes falava um palavrão escondido, qualquer coisa nesse sentido, mandava bater o gongo, ela nem sabia para que era, aí incorporava. Quando ela desincorporava, ela estava com a fita roxa, entendeu? Aí ela: mas meu Deus, o que eu fiz, né? Aí a gente contava para ela: não, mãe, ela falou que que a senhora xingou, falou besteira, né? E essa fita roxa é o seguinte: a Manhara, ela tirava toda a proteção da nossa áurea e colocava a luz dela cor de rosa, e era pau, lenha, entendeu? Você já saía ali da pira, que era um palco, já com dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça, qualquer problema. E não adiantava remédio. A fita do rebelde, ela era tão terrível que a pessoa não podia ficar mais de 2 dias com ela. E podia até desencarnar de tanto problema que dava no cara. Entendeu? E começou também os fenômenos. A mamãe doente demais, a conta, entendeu? E a gente com aqueles problemas. Teve uma vez que estava eu e mãe Neném com ela lá, e ela ruim, passando mal, a respiração. E ela foi se acabando, e a mãe Neném: ela tá morrendo, morreu. Morreu mesmo, que não tinha mais pulso nem nada. Eu saí chorando. Fui chamar o Beto, o Getúlio, né? E a mamãe morta. Quando eu voltei, o Beto, mas o Getúlio, os outros, estavam assim longe, fazendo a casa do Beto. Quando voltou, as velas já acesas em volta dela, e ela morta, né? Aí aquele chora para lá, chora para cá. Aí ela levantou a conta. Tá danado. Entendeu? Então levantou: que foi, que coisa? Não, não morri não, não sei o que, vocês estão me gorando, não sei o que. Mas realmente ali tinha acabado o karma dela. E ela começou uma outra vida, outro karma, que é o karma da doutrina. E daí foi quando ela começou mesmo. Aí é que veio mesmo dobrado, né? Em vez de vir aliviado, né? Morreu uma parte, agora veio outra melhorzinha. Não, veio pior. Teve um dia que Manhara incorporou, falou: meus filhos, vai vir uma epidemia por aí e vocês vão ter todos que vacinar. Todos vão ter que tomar uma vacina por causa dessa epidemia. Amanhã cedo. Então tá. Aí ficava esperando ali, olha, pelo asfalto, cadê o carrinho que vinha, não sei o que, né? Aí veio um enxame de marimbondo, entendeu? Aqueles marimbondão, um cavalo. Mas pegou todo mundo. Uns corriam levar para dentro do templo, achava que ali estava salvo, né? O leque estava cheio. Tinha um menininho do orfanato, estava lá, estava pretinho em volta dele, né? O Getúlio, que era o marido de mamãe, era o machão de lá da época, né? Correu lá, pegou o menino, quando foi em cima dele, né?
E o menino não tinha levado nenhuma, entendeu? E ele ficou todo duro. Você deixando aquele menino morrer. Todo inchado, mamãe, todo mundo. E você viu como é que a gente era besta lá, né? Cisterna, todo mundo conhece cisterna, né? Aquele buraquinho redondo, vai lá no fundo buscar água. Na UESB fizeram uma quadrada, entendeu? Para buscar água pro locomotivo, pro locomóvel. Aí foi fazendo, não achava. E ela foi torcendo, né? Entendeu? E ficou torta assim. Aí o cara olhava lá embaixo, não, eu não vou mais não. E 18 metros e não achava água. Bom, aí, nessa época, houve também a história do raio que caiu lá. Pai Seta Branca estava incorporado. E a mamãe sempre gostou dessas mesas grandes, compridas, e ele estava sentado na cabeceira, estavam todos sentados de lado. A Lúcia estava grávida, de Nanciara, a primeira filha. A mulher do Beto com o Ramon, grávida também. E todo mundo sentado. E eu, sentado na minha cama, daqui eu via lá o pai, né, incorporado. Só um minutinho. Bom, foi até bom que eu tomei um cafezinho. Onde é que a gente está? No raio. Se alguém tiver com fraqueza aí, desmaiar à toa, fica no sol não. Fica num lugar mais arejado ou dentro de casa. E se você quiser, a hora que quiser. Não. Eu tava o chute aqui na minha canela, eu faço. Bom. Eu vou vendo o raio, você quase queimou, como é que foi? Ah, o raio. E o pai Seta Branca estava falando. Estava no marimbondo, né não? Não, já foi, a vacinação. Já todo mundo foi vacinado. Marimbondo cavalo ainda. Então o pai Seta Branca incorporado na mesa, lá na cabeceira. E ele falando sobre os jovens. Que o jovem, ele precisa ele precisa de ser mais consciente, ele precisa de ver as coisas para acreditar, ele está sempre em procura de alguma coisa. E o jovem gostaria muito de ter a demonstração da espiritualidade, falando sobre esses temas, que o jovem está sempre em dúvida. Foi quando caiu uma bola de fogo, entendeu? Um raio. Diz que foi raio. Eu vi a bola de fogo, um estampido, entendeu? Um estrondo que... Eu caí em cima da cama desmaiado. E quando o pai estava falando, ele ficou em pé. Porque nessa época a mamãe também já... Ele já sentava, tal, porque a mamãe já estava meio doente. E ele ficou de pé. E quando o raio caiu, diz que mamãe ficou vermelha em brasa, entendeu? E a cadeira que ela estava é daquelas de madeira grossa, né, de roça mesmo, arrebentou toda, ficou um pedaço maior, ficou um pedacinho assim. E o raio saiu por trás dela, era o quarto dela, quebrou a cama dela, porque as casas lá é tudo de madeira. E tinha um buraco no começo de incêndio, o raio saiu e pegou um pé de jurubeba lá atrás, lá já de fora. E torrou o pé de jurubeba também. Isso a gente não pode contar para qualquer um, né? Não, vai, olha. E era a prova que os jovens estavam pedindo, né? E a mamãe já desincorporou, o que foi aquele negócio todo. Não houve buraco no teto nem no assoalho.
O assoalho subiu um cheiro de enxofre e o teto foi como se tivesse jogado um monte de cascalho, que era telhado de zinco. E aquele chuva em cima, né? Tchá, aquele negócio todo. O Getúlio, o Jair, que era filho de mãe neném, saiu lá atrás, isso é granada, isso é bomba, né? Já perto da Revolução. Aí nada. Era só uma prova para os jovens, né? Isso foi. Então, vou adiantar mais um pouco, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Aí a espiritualidade, o patrão mandou que fizéssemos uma roça de batatinha e amendoim. Onde? Né? Lá é Cascalho. Aí nós fomos fazer essa roça a 20 quilômetros da UESB. E a mamãe arrendou lá um pedaço na beira do Rio Areia. E lá nós desmatamos, arrancamos toco, aramos na mão, né? Entendeu? Aí plantamos lá um monte de batatinha. Depois do terreno todo preparado, cadê a muda? Né? Porque tinha que ter uma semente. Nada também. Mamãe saiu doida, foi procurar, arranjou, conseguiu. Era um sacrifício doido. E plantamos lá a batatinha. E aí a gente ficava lá até, ia segunda, ficava lá o tempo todo até sexta-feira. Sexta de manhã a gente ia embora a pé, né? Porque ia ter trabalho sexta, sábado e domingo. Então, e segunda a gente voltava para a roça. E o interessante era o seguinte, as histórias que mamãe contava, a história do Angical, a história dos ciganos Caximoche, foram todas contadas como novela. Eu fui conhecer televisão depois que viemos embora. A interferência aí. Não, aqui não. Não, Lá dentro da cozinha, outra coisa. Aí ela fazia uma roda no chão, né? Todo mundo sentava tal, e vinha uma entidade que começava a mostrar os quadros para a mamãe vendo os quadros e contando as histórias para nós. O Angical, por exemplo, e as histórias é o seguinte, ela começava a contar, vamos dizer assim, dos ciganos. Mãe Calaça vinha, Calaça, que naquela época a gente tinha uma intimidade danada com a espiritualidade, né? Não, Santa Branca, né? A Manhara que era Manhara, só. O resto era Calaça, né? Urupatã, era Mestre Carlos. Tchãozinho. Então, Calaça vinha, contava as histórias e tal, quando chegava num ponto, vamos dizer, tem um pedaço que a tribo se desfaz, né? Augusto, Braz, cada um vai para um lado e forma dois grupos, por causa de um brasão. E uma das tribos sai fora e os lobos estão chegando, né, para comer o restante da tribo, aquele negócio. Quando os lobos estão chegando, aí Calaça ia embora e a mamãe ficava, né? E o resto não, agora só no outro dia, né? Entendeu? Então era como novela mesmo. Aí no outro dia a gente estava lá sentadinho esperando já para Calaça vir e contar o restante. E a história do Angical era o seguinte, quando chegava um personagem novo no Angical, chegava também na UESB, entendeu? Então a mãe dizia, não, fulano de tal vai chegar, tal, não sei o quê. Entrou na história lá do Angical. No outro dia o camarada aparecia. Se ele era um bonzinho, todo mundo chegava nele, tá, né? Já ia logo fazendo amizade. Se ele era um bandidinho, né?
Aí o cara já olhava para ele, esse é safado, né? Eu já deixava ele de lado, porque já conhecia a história dele. E nessa roça tem um pedaço da história que morre uma pessoa no Angical, que Moentilde de levada para o tribunal, para aquele negócio todo, né? Aí nós já ficamos, quem vai morrer? Hã? E mamãe levou um cidadão, um rapaz que estava, um senhor já de idade, que estava doente, ela levou para a roça, certo? E lá o rapaz teve os ataques epiléticos e desencarnou lá na roça. Aí foi aquele corre, né? Certo, com a história do Angical. A mamãe foi chamada na delegacia para se explicar e tudo. Então acontecia, os lances eram idênticos. Teve uma vez, eu só vi uma vez, eu morava num ranchinho que era de onde mamãe escrevia. Então ela parou de escrever lá e eu passei, botei minha cama lá e passei a dormir lá. E uma noite eu peguei, arranjei uma lamparina, não tinha querosene, a outra não tinha pavio. Eu falei, eu vou dormir logo, entrei. E era baixinho, né? Quando eu entrei dentro, tinha um rosto, entendeu? E todo claro o quarto, né? E um rosto lá de uma mulher me olhando, né? Era Manhara. E eu olhei aquilo ali, fechei a porta e... né? Bom, entrou uma mulher lá no quarto. Né? E a mamãe começou a rir. Não, meu filho, é Manhara. Eu falei, pode falar para ela ficar lá então, que eu não vou lá mais nunca. E a roça. Aí começou o problema. A divisão. A roça estava, os entendidos diziam que ia dar 900 sacos de batatinha. Não estava bonita realmente. E tinha também amendoim, que ia dar 50 de amendoim. Aí começou o atrito. Né? A mãe Neném também estava lá. Não, como é que nós vamos dividir? Como é que nós vamos rachar isso aí? A Neiva vai puxar mais, porque ela tem mais gente, as vidas ela que vai pegar, não sei o que, aquele negócio todo. Aí a mamãe pegou e falou, vocês ficam com tudo, eu vou me embora. A desculpa foi a roça, entendeu? Então, uma das coisas mais tristes que eu já presenciei dentro dessa doutrina foi justamente esse desenrolar da UESB, o racha que houve. Porque ficou mamãe de um lado, na pira, mãe Neném do outro, e a mamãe falou, quem quiser vir comigo, entregue as armas para a mãe Neném. E o nosso uniforme era esse branquinho. Sem escudo? Não, não tinha nada, só a fita sempre foi essa, sem esse símbolo. E aqui, no uniforme, tinha um triângulo no peito. Um triângulo, só o triângulo, escrito ESB. E a pessoa chegava ali, tirava o triângulo, entregava para a mãe Neném e passava para o lado da mamãe. Quem ficasse com a mãe Neném, só ia na pira, ficava pro lado dela, entendeu? E a maioria foi pro lado da mamãe. Ficou mãe Neném com a família dela e a mamãe cheia de gente. Mamãe veio aqui em Taguatinga, arranjou um lote, né? Um lote, 10 por 30, e trouxe 9 famílias e um orfanato com 50 crianças. Entendeu? Então, à medida que o Beto vinha trazendo a mudança, certo?
O pessoal em volta, os vizinhos, é cigano, né? Começou já a olhar a gente, já é estranho. E a barraca, mudança, gente, aquela confusão toda. E ficamos ali. Nisso, o Beto fez um documento, um cartório, dizendo nesse documento que estava deixando a parte do terreno, porque na realidade quem mais trabalhou ali foi o Beto, porque ele tinha um caminhão e ele que estava sempre lá. Ele estava deixando parte do terreno, parte do templo, né? Era tudo dividido. A casa dele, que era de alvenaria. Ele fez um documento e fez mãe e neném assinar. Não vou deixar nada para ninguém não, eu quero o meu depois. Um dia eu volto aqui para pegar. E fez o documento e pegou. Aí a Seta Branca incorporou. Meu filho, você fez um documento assim? É, fiz, pai. Eu não vou deixar nada para ninguém aqui não, quer ver, né? Deixa eu ver, meu filho. A Beto entregou, ele pegou e rasgou. Aí já ia xingar, que o Beto era rebelde. Né? Aí o pai falou, meu filho, o que é seu é tudo que você vem adquirir. O que você já fez, pouco importa, não é seu mais. Aí ele não se conformou, mas não aceitou muito não, né? E nós partimos para Taguatinga. Mamãe sempre doente. E lá as famílias foram se ajeitando, arrumando emprego e tal, aquele negócio todo mundo foi se ajeitando. E com uns 2 meses mais ou menos, estava todo mundo se ajeitado, estava todo mundo trabalhando. Mamãe já tinha uma caminhonetinha, já estava fazendo mascateação, já vendendo coisa na feira, né? Ela ia para a feira comigo, com a Lúcia, com a Verinha. E a gente roceiro, que só besta mesmo, né? Eu tinha uma vergonha de ir para a feira danada. E eu ia com ela, mas eu ficava do outro lado da Kombi, né, escondido, né? Ela tinha uma Kombi. E a gente mandando brasa. Tocando a vida direitinho, ela já, o pessoal já chegando, consultando com ela. E ela ia para Seta Branca, né? Estava ali para comprar alguma coisa. Tá tudo bom, meus filhos? Ah, pai, agora tá tudo bom. Vocês estão no bem, bom mesmo? Não, tá legal. Mas para mim não tá, né? Eu tenho que mandar tantos espíritos lá para cima, é meu compromisso. E vocês estão indo bem bom e eu, né? Aí vamos nós. Aí mamãe arranjou um centro espírita, ali perto de Taguatinga mesmo. E a gente saía numa sexta-feira, ia lá para esse centro, o pessoal de lá esperava, nós ficávamos de fora, nós entrávamos, fazia nosso trabalho, todo, só o nosso grupo, entendeu? Era mesa, linha de passo, tá bom, vamos embora. E um dia, o pai não está sossego, né? Um dia eu estava sentado ali onde ficam os pacientes, eu tinha 15 anos, mais ou menos, 16. E atrás da porta, que ficava bem assim de lado, eu olhando, tinha uma casinha de madeira, entendeu? Assim, bem bonitinha, uma portinha, um caixotinho. Aí eu abri, fechei. Peraí. Vem cá, Beto. Quem é, rapaz? Tá vendo trabalho? Não, vem cá, rapaz. Olha aqui. O Beto olhou. Mãe, vamos lá da mamãe. Aí a mamãe estava lá orientando o trabalho. Vamos lá. E pegamos ela torcendo. Era o Satanás, entendeu? Tinha um capetinha lá. Mas
Bonitinha danada, né? Vermelhinho, com aquele negocinho. Chifrinho, tudo no jeito. Aí a mamãe fechou, tá, meu filho, vambora. Juntou a turma e nós saímos, não voltamos mais. Aí, nós vamos fazer o trabalho do mato. Veio o pai cobrando, né? Eu quero, né? Aí, vocês fizeram o compromisso, agora eu quero. A gente saía pro mato, juntava uma turma, tinha um caminhão, não lembro de quem, a gente saía pro mato na meia-noite. Rapaz, uma escuridão danada. Ali a gente fazia o trabalho, tudo, tá? Fazia as passagens, né? E a gente saía e ia embora. Papai, não é isso que eu quero, não. Eu quero é mais. Né? Aí mamãe ganhou um lote. Pertinho da nossa casa. Tá vendo? Aí fizemos um tempo, o tamanho do lote todo. 30 por 10. Só tinha um fundinho lá que morava uma pessoa para tomar conta. Aí, trabalhando, fazendo retiro, a gente fazia retiro, tá tudo certo. Aí o pai, tá bom, aí eu quero mais. Ah, não tá bom ainda. Vocês têm que fazer outra UESP. Aí todo mundo excomungava, né? Ah, isso não, aí não. Começar tudo de novo, não. Ele pegou, marcou, nessa época eu já estava trabalhando, né? O Beto já estava no Senado, eu já estava no Tribunal de Justiça, depois é que eu fui para o Senado. E nós dois motoristas. Eu dirigia para um ministro e ele para um senador. E o pai Santa Branca marcou uma reunião, 2 horas da tarde, olha para você ver, no Morro do Urubu, que era uma invasão que o carro oficial não podia passar nem perto, né? Num dia de semana. Mas era para esculhambar mesmo com a gente, né? Aí o Beto, eu não vou, porque não tem jeito, não dá, eu também não posso. Aí depois a gente analisava, não dá. E se ele mandou é porque ele vai segurar as pontas. Nós fomos lá e ele, vamos procurar um terreno e vamos fazer outra UESP. Tudo bem, acertado, tudo certo. Na casa do Zé Mandão, a reunião. Então, vamos. Não, vamos. Vamos procurar? Vamos. Mas ninguém aluía o pé, né? E mamãe, esse lote que era o templo, era dela. Estava no nome dela, registrado na TI, que é o lugar de Departamento de Imobiliário de Brasília, tudo certinho, um cartório mesmo. Pai Santa Branca, eu acho, eu tenho certeza que foi ele nunca me falou, mas eu tenho certeza, né? Foi e deu o lote para outra pessoa. Certo? Porque apareceu o camarada que era dono do lote, já com oficial de justiça, entendeu? E a mamãe foi provar que era dela, não tinha mais nada lá. E o camarada chegou e falou, tá aprovado? Tá. Tira esse centro de macumba daqui, entendeu? 15 dias, se não tirar, tá com fogo. Saiu pro outro e nesse espaço de tempo, a mamãe se virando para trabalhar, para fazer as coisas, 2 coisas, espiritual e material. Ela nunca parou. E teve um período que ela esteve tão doente, mas tão doente, que ela teve que ser internada em Belo Horizonte. Ela foi para uma clínica de tuberculose, em Belo Horizonte. Casa de saúde, como é que chamava, gente? Não lembro mais. E foi a Lúcia, o Getúlio e o senador, que era o senador que trabalhava com o Beto,
esse senador é que arrumou a internação dela lá em Belo Horizonte. Ela estava tão mal que ela não deu conta de chegar até o avião. Aí botaram ela num carrinho de bagagem, né? Levaram até o avião, carregaram ela para dentro. O comandante, o piloto, teve que pegar um termo de responsabilidade com o senador, porque ele tinha certeza que a hora que o avião decolasse, a velha morria, né? Estava só um caquinho lá. E eles partiram. Nessa época eu tinha 17 anos. E eles foram para Belo Horizonte. No outro dia, chegou a Lúcia e o Getúlio. Eu falei, quem ficou com a mamãe? Não, ninguém lá não pode. Eu falei, eu vou para lá. Entendeu? E eu vou, o Getúlio queria me deu uma bronca, queria me bater. Eu falei, não, eu vou. Aí eu tinha uma geladeira, eu tinha uns gravadores, um negócio, vendi. E no mesmo dia, eu peguei um ônibus à noite e fui para Belo Horizonte. Rapaz, o negócio é feio. Você vindo da roça, entendeu? E chegar numa cidade grande, monstro, velho. Quando eu vi aquele monstro de cidade, né? Eu falei, agora eu tô morto. Aquelas malinhas de papelão, marronzinha, né? Agarrado aqui. Aí cheguei para um camarada e falei, moço, onde é que fica a Santa Casa? Santa Casa de Misericórdia. É, porque ficava perto essa outra, o sanatório. Sanatório Imaculada Conceição. Aí o camarada olhou assim e falou, ó, pega essa avenida aqui, a hora que você cansar, você pergunta onde é. Isso era umas 6 horas da manhã, 5 horas, né? E eu, daí. Cheguei lá, pro centro mais ou menos, perguntei de novo, o cara, não, é aquele prédio grandão lá. Aí eu saí, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, era 7h30, 8 horas. Aí o porteiro falou, ó, visita só 2 horas da tarde. Tá bom. Eu pensei, né? O documento que eu tinha era uma certidão de nascimento, né? De menor. Eu falei, se eu sair por aí, a polícia pode me pegar, né? Eu posso me perder. Eu falei, não, vou sentar aqui. Sentei na malinha e fiquei lá. Quando foi 2 horas da tarde, eu fui o primeiro a entrar. Você vê. Isso tudo não sou eu. As entidades me empurrando para ir. Porque lá era rampa, tudo de rampa. Tinha 3 andares. A mamãe estava no 2º. E ela já estava na murada, como que chama? Mureta lá, que era só uns canos, entendeu? E ela ia se jogar, ia suicidar, porque nós havíamos deixado ela lá, abandonada, entendeu? E as entidades segurando ela pela clarividência, né? E tchauzinho, pai, você tá branco? Eu falei, não, minha filha, você vai ter uma surpresa, espera mais um pouquinho, e ela vai começar a xingar, lembrar nos tempos, né? Quando eu cheguei, ela estava realmente com a mão lá, assim, já. Aí ela me viu e tal, e começamos tudo de novo. E lá, era de freiras, só freiras, de tomar conta, as enfermeiras, tudo era freira, a tia Neiva lá, né? Tava certinho, né? Outra freira. É. E eu comecei, fiz amizade com as freiras, tá, tudo ali e fiquei. Aí eu passava aí, de manhã, chegava lá 8 horas da manhã, saía meio-dia, porque de meio-dia às 2 era silêncio absoluto. Se alguém levantasse, elas pegavam, trancavam o quarto.
Porque era a hora delas também, tem uma hora lá que elas recolhem lá para rezar, sei lá para quê. Né? Então você não via ninguém. Então era obrigado a sair. E 2 horas eu voltava e ficava até 6, 7 horas. E nesse período de meio-dia às 2, eu tinha arrumado, eu arrumei perto, na outra quadra, uma república, onde só tinha estudantes, de filho de fazendeiro, de faculdade. E eu fui lá, conversei com a mulher, uma velha, que era dona. Eu ajudava ela na limpeza, servia comida lá para os riquinhos e tudo, e cobrava para mim só a dormida. E a mamãe nunca soube disso, achava que eu estava lá no bem bom, né? E isso nós ficamos lá 3 meses. 3 meses. Lá ela escreveu muitas cartas, ela escreveu muitas poesias. Tem umas poesias dela que muito revoltada, entendeu? Chateada. Tem uma que ela intitulou Tédio, entendeu? E eu ficava lá com ela, fiquei lá o tempo todo. E quando eu fiz 18 anos, eu fiz lá com ela, só nós dois. Ela fez uma poesia para mim, entendeu? E a minha festa de 18 anos, nós trancamos o quarto, ficou eu e ela. E a festa foi uma das melhores que eu tive. Porque veio Pai Seta Branca, Mãe Yara, Tiãozinho, Pai João, Mãe Tildes, entendeu? Chegava um e eu estou lá, e me dava bênção, parabéns, entendeu? E subia outro, vinha outro, e eu estou ali. E por último, veio o Dr. Ralph. E nessa época, volto só um pouquinho, Pai Seta Branca incorporava batendo no peito, entendeu? Caboclo mesmo. E ele batia com força, e a mamãe com o pulmão já. Quando ele incorporava, aí a gente chega, fechava o olho, agora acabou de matar, né? E pá, 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 pá. E lá foi que Dr. Ralph começou a educar a Pai Seta Branca. Aí ele batia no peito e falava, Ralph não quer, né? Então foi quando ele parou de bater no peito. E só, porque vamos lembrar umas coisinhas, outra. Você vê que as entidades não dão trégua, o patrão é duro. Lá fora assim no corredor, um escorpião estava no roupão e crau em cima. Aí, agora morreu, matou. A mãe vivia tão ruim. Você vê a força de vontade que ela tinha, o amor que ela tinha a Pai Seta Branca. Ela nunca se revoltou. E nós estávamos sempre revoltados. Nós chegamos a pedir a Pai Seta Branca, as entidades, a de Jesus, que levasse logo ela, matasse logo de uma vez, porque a gente não tinha recurso, entendeu? E a gente vendo ali aquele sofrimento, daquela dor, e a gente não tinha o que fazer, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Não tinha dinheiro, então nem se fala, né? Então, por muitas vezes eu pedia ao pai para tirar logo o sofrimento dela. Mas ele queria isso. Aí ela ali, resignada. Então o Dr. Ralph incorporou. Falou, Raulzinho, você acredita em mim? Eu falei, claro, pai. Dr. Ralph, não é pai não. Sua mãe vai viver mais 20 anos. Eu falei, graças a Deus, né? Tudo bom, tá bom, tá. Né? Agradeci, foi embora, acabou. Mas lá dentro você duvida. Duvido, né? Mas eu tinha certeza, entendeu? Aí nós estávamos lá nesse hospital, a mamãe chegou para mim,
Eu era responsável pra caramba, nós fazendo 18 anos, entendeu? Mente curtinha, roceiro. Mamãe chegou pra mim e falou, meu filho, esse povo não vai me dar alta não. Vamos fugir. Né? Eu falei, vamos. Fugir do hospital. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com o Dr. Pires e se ele não der a alta, a gente foge. Então tá. Então vai lá dele. Dr. Pires era um médico grandão, entendeu? Eu morria de medo dele. Estúpido, rapaz. Bruto. Né? E eu cheguei lá, fiquei esperando ele voltar do almoço. Aí quando ele me viu, ele, o que é, menino? Sua mãe está passando mal? Eu falei, não, senhor, eu quero conversar com o senhor. Depois o senhor vem aqui. Depois você vem aqui. Eu falei, não, é hoje. É agora. Então tá, vem cá. Aí entrou, eu sentei lá. O que é? Eu falei, eu quero a alta da mamãe. Senão nós vamos fugir. Aí ele, o quê? Eu vou te proibir de entrar aqui dentro, seu moleque. Agora lascou, né? Eu falei, olha, o senhor sabe muito bem que eu tenho condição de entrar aqui a hora que eu quiser. Então é melhor o senhor ver direito. E eu tinha mesmo, já sabia, conhecia todo mundo, os porteiros. Aí, ele falou, então, ele pensou, chama o Getúlio, fala pro Getúlio que eu quero falar com ele. Eu falei, sim, senhor. E eu ainda caí na besteira de perguntar, o senhor vai dar alta, né? Ele me deu um palavrão, né? E eu saí. Aí a mamãe, como é que foi lá? Eu falei, ó, mãe, não sei não. Mas eu acho que ele vai dar alta, porque ele mandou chamar o Getúlio, né? Então, nós ligamos pro Getúlio. Aí que tiver na hora aí, você me dá um chute aqui. Tem mais 1h30 ainda. Ave Maria. Tem meio-dia? Ô pai, vamos. Aí, chamamos o Getúlio e tal, o Getúlio foi. E lá, chamou a gente lá, né? E o médico virou para a mamãe e falou assim, ó, dona Neiva, a senhora sabe muito bem que a senhora não está curada, a senhora é uma tuberculose, entendeu? E se a senhora morrer daqui para frente, a culpa é desse moleque. Né? Mas eu já tinha certeza, Dr. Ralph, entendeu? E o hospital realmente não dava alta para ninguém. Obrigado. E a mamãe virou, não, meu filho, Dr. Pires, se meu filho decidiu desse jeito, é porque ele está certo. Nós vamos embora. E viemos embora. Aí foi quando o pai já começou a cobrar o terreno para vir para cá, entendeu? E vamos hoje, vamos amanhã. E nesse inteirinho, a mamãe lutando pela vida. Ela fez uma fábrica de roupas. Ela tinha um salão de costura lá em Taguatinga. E não deu certo. Aí ela mudou o salão para Formosa, fazendo roupa em Formosa. E tá na cara que não ia dar certo. Porque não adiantava. Porque você tem que ver o seguinte, se você perde a espiritualidade, meu filho, meu pai, eu queria fazer isso. Ele fala, não, meu filho, não faz. Não, mas eu quero. Não, então vai dar certo. Vai. Né? Toda entidade é assim. E a mamãe insistindo, querendo uma vidinha melhor. E ela nunca parou. E foi para Formosa. Chegou em Formosa, estava dando tudo certo. Aí atrasou uma prestação de umas máquinas.
Coisa boba mesmo. E o oficial de justiça foi lá com a polícia, pegou o que ele tinha que pegar, e o restante ele quebrou tudo. Quebrou, arrebentou as máquinas, arrebentou. Tinha um guarda-roupa grande, com as roupas lá penduradas, era alta costura, que ela fazia em Formosa e vendia ali no plano piloto. Era uma coisa chique. Os caras arrebentaram tudo, jogaram no chão, rasgaram. Ela não estava. Isso, aí ela pegou uma representação eu não sei, eu estou falando sem ordem, né, das coisas. Ela pegou uma representação de refrigerante. Aí eu fui levar o caminhão lá em São Paulo, carregado de engradado para trazer cheio. Eu cheguei lá com o caminhão carregado, fiquei num hotelzinho perto da fábrica. Mãe, manda o dinheiro. Tá indo, meu filho. Manda o dinheiro, tá indo. Final das contas, eu tive que deixar o caminhão, né, para pagar o que ela já estava devendo, e voltei de trem, né, para São Paulo, depois peguei o ônibus, passando fome, e cheguei, mas ela não mandou dinheiro, mas eu não tinha. Ela começou também a mascatear, aqui pro norte de Goiás. Era eu e ela e um menino. E numa Kombi, ela colocava de tudo dentro, entendeu? Enchia a Kombi, ela saía com a rodinha, chega perto, assim, eu achando bom, né, 18 anos. Eu não tinha coisa melhor. A primeira viagem, a Kombi cheia, rapaz, mas cheia. E nós saímos, fazendo feira aqui, feira ali, feira aqui, até Taguatinga do Norte, aqui, Taguatinga de Goiás. Eu hoje é Tocantins. Pegando feira, pegando coisa. Mas ela era fantástica. Ela não podia ver uma pessoa, entendeu? Pedindo carona, para. Aí eu parava. Ué, não tem jeito. Não, meu filho, tem que levar. Aí eu já ficava bravo. Os camaradas entravam, pisando nas roupas, quebrando as coisas tudo, né? E eu já ficava estourado. Não, meu filho, tem que deixar os coitadinhos. E vamos, gastava uma semana. Aí voltava. Aí, já chegando aqui perto do asfalto, isso tudo na estrada de chão, né? Turbina atolada e tudo. Sem nada na Kombi. Vendeu tudo. Aí eu virei para ela, mãe, tem dinheiro para abastecer mais uma vez? Porque tinha vendido tudo e não tinha um tostão. Tá? Vendeu tudo fiado, deu tudo. Mãe, pelo amor de Deus, não tá vendo que esse cara aí não vai pagar? Entendeu? Não, meu filho, ele vai pagar. Não vai, mano, tá vendo? Ele não tem convenção. Não, meu filho. Ele me falou que vai fazer um serviço não sei aonde, não sei o quê. Aí começava, em vez de vender, ela começava a fazer consulta com o cara. Não, meu filho, toma aqui um dinheirinho, vai lá comprar um remedinho pra você, que você tá ruim. Né? E eu ali, bravo da vida. Aí, nessa primeira viagem, sem dinheiro até para chegar. Ela falou, não, ainda dá para chegar em casa. E tudo que ela comprou foi fiado também, né? Aí eu falei, mãe, esse trem não dá não. Vamos arranjar outra profissão, porque essa aqui nós dois não dá certo não. Ela, não, meu filho, vai sim, dá certo. Mamãe, a senhora não está vendo. Não tem nada dentro da Kombi e nós não temos nenhum tostão. Não, meu filho, vai dar sim. E eu insisti pela terceira vez. Mãe, a senhora está doida. A senhora é doida. Aí ela virou para mim, brava. Você tem que dizer que dá certo. Eu falei, peraí, aí a senhora já apelou, então vai dar certo. Né? Você não está vendo que eu estou vendo que dá certo? Dá certo, então acabou. E eu doido para viajar, quero lá saber. Né? Segunda viagem, a mesma coisa.
Aqueles que venderam fiado comprou mais. Aí chegava, vamos dizer assim, estava devendo 100, ele chegava assim com 10 para ela, aqui, dona Neide, Comprar aqui. mais. Aí ela vendia mais 100 pro cara, né? Mamãe, tenha paciência, não é assim. E nós ficamos, demos umas 10 viagens dessa forma, até que ela quebrou. Entendeu? Quebrou, mas quebrou de rachar mesmo, não teve mais jeito. Isso tudo. Quebrou até quem vendia. Deve ser mesmo, quebrou até quem vendia. Mas aí vem o lado espiritual da coisa, né? A gente só rodava à noite para pegar a feira do outro dia. Às vezes ela dirigia um pouco, para me ajudar, eu dormia. E a gente rodando. E para que não me desse sono, ela ficava conversando, às vezes com as entidades, conversando comigo. E era lá, e era cá, e eu já entendia, era tudo bem. E por várias vezes, ela falava assim: meu filho, Vanhara chegou. Aí eu, graças a Deus, na salve de Deus. Ela vai mostrar para você que ela está aqui. Entendeu? Isso meia-noite, 1h. Aí vinha aquele cheiro de rosa dentro da Kombi. Parecia que tinha derramado um perfume lá dentro. E a gente tinha de tudo, né? Mas é aquele cheiro de rosa de fazenda, aquela rosa natural mesmo, que hoje não se vê mais. Aí ficava aquele perfume. Aí, logo vinha outra. O pai João falou que também pode fazer isso. Né? Aí eu comecei, eu só não quero ver. Né? Acredito, mas não quero ver nenhum deles. Então, aí vinha aquele cheiro de cachimbo. Aí, cheiro gostoso. Entendeu? Mas nunca vi, senti mais. Aí vinha aquele cheiro da água. E a gente rodando. Isso tudo para formar isso aqui. Se algum desses negócios dela desse certo, ela ia abandonar isso aqui tudo, né? Eu mesmo ia querer. Né? Então, ela tentou. E até que tivemos que vir para cá. Ela chegou a fazer uma loja na entrequadra ali, de uma boutique, que a mulher de senador, a mulher do governador ia comprar dela. Ela tinha um gosto, ela sabia costurar, sabia fazer tudo. Fazia comida, tinha nem fazia comida, costurava. Então saiu uma turma do Mafra, eram dos que passaram por aqui. Ele saiu procurando o terreno. Quando chegou aqui na porta, o carro dele acabou a gasolina, estava ele, o Zé Mandão e uns outros. E o coitado do Zé Mandão é que foi até Planaltina a pé buscar gasolina. E os outros ficaram conversando dentro do carro. Aí botaram a gasolina e foram embora. Nem olharam para o lado de cá. Quando chegou lá, Tiãozinho incorporou. Falou: meu filho, vocês sofreram na viagem, né? Acabou a gasolina? Pois é, acabou a gasolina, mas está tudo bem, nós estamos em missão. Porque eles estavam vindo de cá. Aí o Tiãozinho falou: você nem olhou para o lado esquerdo, né? É ali. É ali que vai ser a nova UESP. Aí esse cara que no outro dia vieram aqui, acertaram, compraram, tal, não parou, ficou tudo certo. Aí viemos pra cá. E de lá pra cá, aí a mamãe trouxe, veio, olhou tudo, fizemos um trabalho debaixo das mangueiras lá. E o último trabalho
que foi feito em Taguatinga, no templo de lá, foi dia 9 de novembro de 69. Eu não posso esquecer que foi o dia do meu casamento. Entendeu? Foi o último trabalho. Eu casei e no outro dia desmancharam o tempo para trazer para cá. E de lá para cá veio a iniciação da Ronchinto, veio a elevação, veio a estrela. E era o que vocês já conhecem mais ou menos. Outra coisa que vocês também talvez não conheçam, não saibam, é a revolta que nós, os quatro, nós chegamos a ter contra vocês. Entendeu? O ciúme. Vocês chegando e tirando nosso espaço, né? Eu chegava lá para falar com a mamãe, tinha um de vocês lá. Aí, não, meu filho, só espera aqui. Aí eu já saía xingando, né? Aquela revolta. E só crescendo, né? E ia dificultando cada vez mais pra gente chegar perto de mamãe. Mas ela tinha um amor que não tem tamanho. Ela soube dividir, entendeu? Entre nós e vocês. Ela vendia a nossa imagem para vocês como vendia de vocês para nós. E nós fomos de pouco a pouco conhecendo o tamanho do amor dela que ela tinha, que dividiu, né, para todos vocês. E sobrou muito mais para nós também. Eu acho que é o que eu tinha para falar. E hoje se torna difícil até para dizer assim, eu sou filho legítimo. Não tem mais como, né? Eu só tenho o nome dela e o sangue. Agora legítimos são todos nós, são todos vocês. E se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre Tia Neiva, né? Podem fazer. Eu tenho uma lembrança aqui, né? Eu tenho uma lembrança aqui de um caso que você falou na reunião. Gostaria se você explicitasse. Eu tenho duas posições. A primeira é esta. Alguém fez a iniciação e ficou tão feliz que foi tomar pinga e foi preso. Como é que foi isso? Não. Foi a preocupação do Beto em fazer logo a iniciação da pessoa, é porque ele não assimila a doutrina direito. Porque teve um Ajanã que chegou para mim e falou, Raul do céu, você não sabe. Quando eu fiz minha iniciação, eu fiquei tão feliz que fui para Planaltina, enchi a cara. Quando eu acordei, eu estava preso. Estava na delegacia preso. Entendeu? Então é a forma. Eu falei, não, mas isso acontece, é porque você não teve um desenvolvimento e tal, explicasse para você. Não, mas eu fiquei muito emocionado, eu gostei. Bom, a segunda é o seguinte. As pessoas ocupavam muito Tia Neiva para pedir as coisas. Então alguém, algum dia, isso você falando também, eu registrei, pediu a Tia Neiva para pedir o pai Seta Branca para procurar o cachorro dele. Como é que foi essa história? Eu estava lá com a mamãe, aí chegou um cidadão, já de certa idade, desesperado. Tia, pelo amor de Deus, viu na clara evidência aí, cadê meu cachorro? Pede o pai Seta Branca, tia, para achar meu cachorro. E quase chorando já o camarada. E eu fiquei olhando, mas isso é um safado mesmo, né? Incomodar a mamãe, e eu pensando, né? Deixa ela. Aí a mamãe parou, falou, meu filho, em Cristo Jesus, pai Seta Branca está aqui e manda lhe dizer que vai procurar seu cachorro. Se ele não encontrar, ele vai lhe dar outro, talvez até melhor. E o camarada saiu feliz, tranquilo, né?
Eu falei, mas esse cara é um filho de um ano, né? Como é que pode vir aqui perturbar a sua clarividência, perturbar a pancita branca, por causa de um cachorro? Aí ela virou e falou, minha filha, é a coisa que ele mais adora, é o cachorro. E a gente não pode quebrar a ilusão de ninguém. É esse o cuidado. Entendeu? Aí quem botou o rabinho entre as pernas fui eu, né? Entendeu? Porque é uma realidade. A nossa preocupação, a preocupação de uma mãe, sempre foi nunca desiludir uma pessoa. Aí a ilusão dele era o cachorro. O que vai fazer, né? Através de um casinho desse, a gente sente que a doutrina está até mesmo numa piada, numa anedota, aparentemente, né? Tudo é um ensinamento para nós. Então matar a ilusão de alguém é muito sério, né? Até mesmo pode influir no karma. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a perguntar ao mestre Raul? A respeito, parece que teve uma vez... Não, parece que foi aqui mesmo, teve algum movimento a nível assim, de jornal, coisa assim, rádio, que queria tirar daqui. A nossa doutrina, o nosso movimento doutrinário sempre perturbou, sempre preocupou muitas pessoas de outra doutrina, certo? Então, remover o vale daqui foi uma época que o governador Aparecido, ele chegou a dizer, pelo nome já diz, Aparecido, para aparecer, porque eles vão construir uma barragem do Paranoá, aqui perto. E ele foi e levantou o nível da barragem, só verbalmente, para a imprensa, entendeu? E levantando o nível da barragem, atingiria o vale, mas atingiria também o colégio agrícola e outras coisas do governo. E foi a reportagem, foi para todo lado, e televisão, saiu na Globo. Mas na realidade foi só um movimento para ele aparecer. Então um dia, foi eu e o seu Mário lá conversar com ele. E eu tive sempre em contato assim com o pessoal do governo. Eu conversando com o presidente da CAESG, que era a que vai fazer a barragem, ele me chamou no canto e falou, Raul, não tem nada no papel, entendeu? E o homem o governador já tinha trazido a imprensa toda, só para dizer que o vale ia acabar. E como tinha essa proposta, aí ele, porque vocês têm que trazer a decisão, como é que vai fazer? Eu vou arranjar o terreno para vocês. Aí nós falamos, ó, governador, nós precisamos de tempo, porque as nossas decisões são espirituais. Nós precisamos que os espíritos venham, entendeu? E eles demoram a vir a nos orientar, entendeu? Aí levamos da mesma forma que ele estava trazendo para nós, nós levamos para ele. Inclusive tem gravado naquela fita de vídeo, que o governador fala assim, pois é, eles precisam orientar logo os espíritos para trazer logo a decisão, né? Porque havia dito que a espiritualidade demorava a trazer, certo? Entende? Pronto, tem que trazer logo, né? E um dia, inclusive o Beto estava na Estrela, no comando, ele desceu de helicóptero, lá na Estrela Candente, ali, no estacionamento, para dizer que tinha salvado o vale, ele baixou o nível. Ao que era, né? E ele é tão, né? Que ele veio de helicóptero para dizer que a notícia vinha do céu, né? Então foi isso, mas foi só boato. Mas nós temos, além do mundo material, mundo físico, que sempre nos atormenta, nós temos também um plano espiritual. Geralmente quando no vale, quando é véspera de algum evento grande aqui dentro,
nós somos muito atuados pelos Vale da Sombra, Vale Verde, que não gostam da gente, né? E por outro lado, nós temos também, pouco antes, uma coisa que eu ia esquecendo. O Dr. Ralph, lá no hospital, me deu 20 anos, é isso? Quando eu fiz 38, no dia do meu aniversário, 20 anos depois, a mamãe estava internada no Hospital Santa Lúcia, em coma, e o médico me chamou, doutor Iton, no dia do meu aniversário. Ele me chamou e falou: Raul, sua mãe está aqui só gastando dinheiro. O que eu podia fazer, eu já fiz, entendeu? Então eu acho melhor você levar ela lá pro vale, os espíritos lá, às vezes faz melhor do que eu. Mas eu não tenho mais nada para fazer. Então eu chamei o Beto, a Lúcia, a Verinha. Falei: ó, hoje completo os 20 anos que o Dr. Ralph me deu. Ainda lá no sanatório. E o Dr. Itan me deu esse recado. O que nós vamos fazer? Aí o Beto falou: não, vamos levar ela pro vale, entendeu? Se ela tiver que morrer, então, que morra junto da gente lá. E nós tiramos ela do hospital em coma. Trouxemos, botamos lá dentro, o quartinho dela, isolamos para ninguém chegar perto. Chegar assim para não ver ela naquele estado, né? E eu e Carmen Lúcia, que a gente sempre estava mais em contato com o remédio e tudo dela, começamos a inventar em cima dela também. Aumentava um remédio, diminuía outro e botava outro. E ela melhorou. Melhorou, ficou boa. Andou aqui no Vale tudo, fiscalizou, ela gostava de ir nos lugares, né, Joaquim? Passou o aniversário dela, boa, tranquila. E no dia 15 de novembro ela partiu. Dentro dos 20 anos que ela me deu. A idade dela foi 66 anos. 60 anos. Você desencarnou? Ela desencarnou com 60 anos? Ela desencarnou com 60 anos. Foi em cima dos 20 anos que o Dr. Ralph me deu, lá quando eu fiz 18. Então, passou poucos dias. Errou em questão de meses, né? Foi de junho a novembro. Mais alguma coisa? Salve Deus. Mestre, nós temos uma programação, então gostaria só de comunicar aqueles que fizeram a elevação ontem, hoje vai fazer estrela. Como são 11 horas e 20 minutos, né? 22. 11 e 22, nós temos mais ou menos 38 minutos para preparar para a escalada, para sair realmente daqui consagrado. Aqueles que fizeram a elevação de espada hoje, com a estrela candente hoje, sai daqui consagrado. Vai sair daqui meio-dia para fazer a estrela candente. Mas essa reunião, eu sei que poderia alongar aqui horas, mais horas, teríamos muito assunto para a gente tratar, ouvir aqui do mestre Raul, filho da tia. Mas, como é o final, por hoje, no capítulo de hoje, eu gostaria que todos ficassem de pé e batessem palmas, muitas palmas. Pode sentar. Enquanto o Raul toma um café, está tomando café aqui, nós temos duas músicas para passar para ele, que a tia Neiva também, pode sentar. Ainda tem, nós vamos passar uma música não, o cantador nosso aqui, a tripla aqui, a quádrupla, já estão formando, não é o trio não. Então, eles vão cantar a música enquanto o Raul senta e toma um cafezinho que a Ana está trazendo, e vão ouvir as duas músicas para ele, que a tia adorava, música sertaneja, caipira. E eu vou colocar os microfones ali enquanto eu e ele tomamos um cafezinho aqui. Pelos teus ombros caiu.
Tem um almoço ainda. Nós passamos para o mestre Raul com suas palavras finais, a quem agradecemos muito por ter nos honrado com a sua presença. Bom, Peço silêncio. Silêncio agora. Sentem-se. Sentem-se. Pode sentar. Silêncio. Vamos ouvir as palavras finais do mestre Raul, né? E os outros eventos vêm depois. bom, essas músicas aí realmente mamãe gostava muito, como gostava de outras também. Ela tocava violão, né? E esses hinos todos que nós temos foi tirado por ela no violão, nos acordes. Então era um trabalho danado porque só ele ouvia, né? E
a gente ali de lado estava cantando para ela, mas não tinha jeito. Até que pegava o ritmo e ia embora. Mas eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Eu peço desculpa aí pelo mau jeito, porque eu não sei falar, eu sou mais de ser comandado. E outra música também que ela gostou muito, e essa deixa um pouco assim de saudade, é porque logo quando ela estava já no finalzinho, já perdendo a memória, essas coisas assim, foi quando surgiu aquela música da Elba Ramalho, Estou de volta pro meu apaixonado. Isso aí deixa uma coisa ruim dentro de mim danada. Eu chegava lá, ela, meu filho, coloca aqui pra mim essa música, vê que música bonita, entendeu? Mas eu agradeço a vocês e espero um dia poder contar mais um pouco de mentira e de história para vocês lá no tempo de vocês. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele conta aquela piada rapidamente pro Raul. Piada? Aquela. Caiu lá no chão do buraco. Esses vão você contar piada? O cavalo caiu, dando cu no bolso. O senhor não é descendente português, não? Tinham dois portugueses que foram fazer um safari na África. Dois portugueses, o nome dele era bem diferente dos portugueses. Um chamava Manuel, outro Joaquim, sabe? Então, o Manuel foi na frente e o Joaquim atrás. O Joaquim conhecia o caneta, falou, Manuel, tu vais na frente e eu vou indicar os caminhos por onde vai passar. Tá bom. Aí foi o Manuel na frente e o Joaquim atrás. Manuel, abaixa a cabeça que tem um cipó aí. Abaixava a cabeça, não. Manuel, cuidado com o tubo, pula aí. Tá, já vai. Manuel, cuidado com a vida. Caiu o Manuel lá embaixo, se estrepou todo relepado. E agora como é que eu faço pra subir, Joaquim? Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar o cipó aqui, vou jogar pra você pega o cipó e sobe. Mas não tem jeito, quem vem braço, quem vem perna, como é que eu vou subir? Ah, você prende o cipó tu prende o cipó nos dentes, tem os dentes fortes. Aí prendeu o cipó nos dentes, tava puxando. Força. Tá quase chegando em cima. Vens vindo bem, Manuel? Um dos personagens aí se chama Manuel e outro Joaquim. E o meu nome é Joaquim, eu acho que ele tá com sacanagem comigo. Então estamos encerrados com essa primeira parte. Despedimos do mestre Raul. Saúde.